o avivamento no ministério de Pedro. O texto que foi tomado por base está em Atos, no capítulo 2, versículo 14 ao 24. O dia de Pentecostes foi o cumprimento da promessa feita por Jesus àquela comunidade de cristãos. Se você não assistiu a aula de número 5, aconselho você que assista, você vai aprender bastante a respeito da igreja e do avivamento trazido pela igreja naquele século I e que chegou até os nossos dias. Aquele avivamento, a descida do Espírito Santo, foi um marco na história do cristianismo, o maior avivamento na história da igreja. A vida das pessoas não foi mais a mesma. Aqueles cristãos que estavam ali reunidos, que ouviram e que viram o derramamento do Espírito Santo, saíram daquele lugar diferentes, inclusive na vida dos apóstolos de Jesus Cristo. Existe a vida dos apóstolos antes da descida do Espírito Santo e a vida dos apóstolos depois da descida do Espírito Santo. Quando nós confrontamos a vida deles, nós podemos perceber que houve uma mudança muito grande. O derramamento do Espírito Santo na vida dos crentes mudou de forma maravilhosa o rumo da história e o início da igreja, ou a inauguração da igreja. Mas o princípio continua o mesmo. O Espírito Santo somente estará no nosso meio e em nossa vida se estivermos nele, obedecendo os mandamentos divinos, e fora disso, não é ação do Espírito Santo. O objetivo do derramamento do Espírito Santo era o crescimento da igreja. O objetivo continua sendo o mesmo: a colheita de almas para o reino de Deus. Mas a pergunta que fica era: quem era Pedro? Ou melhor, quem foi Pedro até chegar aqui no dia de Pentecostes? Por que estamos estudando sobre a vida dele? O nosso olhar para essa lição, ele não deve ser somente o de acumular conhecimento sobre a vida desse apóstolo ou de conhecimento bíblico. É olhar no retrovisor da nossa vida e reconhecer que, se assim como na vida de Pedro, houve grande diferença depois do batismo no Espírito Santo, se na nossa vida também houve essa transformação. É isso que nós devemos fazer a partir dessa aula. Se continuamos a mesma pessoa, sem mudança de caráter, sem mudança de conduta, e se ainda nos preocupamos apenas com as nossas coisas, e em lugar de nos preocuparmos com o reino de Deus. Então, que lugar o reino de Deus está em nossa vida? Essa deve ser a nossa preocupação. O quanto estamos dispostos a sofrer em prol do reino, a testemunhar do Evangelho de Jesus Cristo com a nossa vida. Este foi o objetivo daquela igreja que nasceu no dia de Pentecostes. O verdadeiro avivamento espiritual, o verdadeiro, ele provoca mudança de caráter e ele molda a nossa personalidade. O nosso caráter, ele pode ser mudado por intermédio do Espírito Santo. Quem mentia, não mente mais. Quem roubava, não rouba mais. Quem trapaceava, não trapaceia mais. Porém, a nossa personalidade, são traços herdados geneticamente dos nossos pais, de nossos avós, enfim. A nossa personalidade, ela vem de fábrica. Mas o Espírito Santo, ele sim, ele pode mudar a nossa personalidade. Na verdade, ele pode moldar a nossa personalidade. Assim foi com a vida de Pedro. Ele foi moldado pelo Espírito Santo. Ele permitiu que a experiência do batismo no Espírito Santo fosse única.
mas que se tornasse um avivamento contínuo em sua vida. E é isso que também devemos fazer. Quantos de nós já foram batizados com o Espírito Santo e deixou ser apenas uma experiência única? Somente naquele dia não tomou posse do avivamento espiritual, não tomou posse da bênção do avivamento espiritual. Quem era Pedro? Nós devemos fazer essa mesma pergunta. Quem eu era antes de Jesus me chamar? Antes de Jesus me escolher? E quem sou eu hoje, depois do batismo no Espírito Santo? Se eu continuo sendo a mesma pessoa, alguma coisa não está certa em nossa vida. Se você continua a mesma pessoa, é hora de rever a sua vida espiritual. Aprendemos que o propósito do batismo no Espírito Santo nos dá poder para servir melhor no reino de Deus. Nos torna um canal de testemunho para o mundo. É a porta de entrada de vários ministérios espirituais em nossa vida. Quando nós somos batizados no Espírito Santo, abre-se então essa porta de vários ministérios espirituais chamados de dons do Espírito. Esses dons não são nossos, e sim dados para edificação da igreja, salvo o falar em línguas, que edifica somente quem fala, a não ser que haja interpretação das línguas estranhas. Foi esse o motivo que Deus adornou a sua igreja com poder, para sermos testemunhas dos mistérios divinos. A nossa relação com o Espírito Santo, ela se torna mais estreita quando nós recebemos esse poder. E os dons recebidos trazem poder e sabedoria para a divulgação do Evangelho. Este é o propósito do revestimento de poder. Pedro, ele foi um dos primeiros e mais proeminentes discípulos de Jesus, escolhido entre os 12 de uma multidão que seguia Jesus. Seu nome sempre aparece primeiro entre as 4 listas existentes dos 12 apóstolos. Estes textos, alguns tratam da eleição dos 12 e também quando eles se reuniam no cenáculo, Pedro sempre está em destaque. O que nós podemos perceber é que se o Espírito Santo transformou a vida daqueles homens que eram improváveis, Jesus não escolheu, nós já falamos na outra aula, né? Se você não assistiu, assista. Jesus não escolheu por técnica para estabelecer aquela comunidade, os seus apóstolos, seus discípulos, né? Aqueles homens eram os improváveis a serem escolhidos. E assim também nós somos improváveis. Ele também pode fazer o mesmo em nossa vida. Pedro, ele era de Betsaida, mas residia em Cafarnaum por questões de trabalho. Ele era casado, pescador e provavelmente filho de pescador. Pedro, ele era impulsivo, voluntarioso e espiritualmente débil. O que quer dizer isso? De pouco ânimo, desanimado, até porque ele não tinha muita esperança em decorrência da opressão vivida pelo governo romano. Eles estavam sendo afligidos naquele tempo por cargas tributárias pesadas e que não é muito diferente do que nós estamos vivendo hoje na nossa nação. Entretanto, depois do Pentecostes, Pedro se tornou um novo homem, ousado, cheio de coragem para evangelizar, agora um homem cheio do poder de Deus, cheio do Espírito Santo.